Fala galerinha, beleza? Tio Frank na área, estamos de volta agora para corrigir as atividades de matemática referentes ao volume 5 da semana 3 do PET do sexto ano. Vamos lá? Vem comigo! So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. Galerinha, o objetivo nosso dessa semana é trabalhar o quê? Com as características dos triângulos e quadriláteros e classificá-los de acordo com suas particularidades. Então vamos lá relembrar um pouquinho sobre esses dois polígonos, o triângulo e o quadrilátero. Vamos começar pelos triângulos. Triângulo é um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos. Você já conhece. É isso aí, esse é o triângulo. Olha, tá vendo aqui de vermelhinho? É o que nós chamamos de vértices do triângulo. Ele tem 3 vértices. Tá vendo que tá de azul aqui, ó? São os lados do triângulo, possui 3 lados. E aqui que tá pintadinho de verde, são os ângulos internos. Também possui 3 ângulos internos, ok? Muito bem. Vamos relembrar aqui os quadriláteros. O que é um quadrilátero mesmo? São polígonos que possuem 4 lados e 4 ângulos. Trouxe aqui para você um exemplo de um quadrilátero. Ó. Possui 4 lados, que está de azul aqui, são os lados. De vermelhinho aqui são os vértices do quadrilátero. E o que está de verde aqui são os ângulos internos. Então ele possui 4 ângulos internos, 4 lados, 4 vértices. Beleza? Esses são os quadriláteros. Alguns quadriláteros têm nomes específicos. Tá? Então nós vamos aprender ou relembrar esses tipos de quadriláteros. O primeiro que nós temos aqui, o mais famoso, é o quadrado. Né? Todo mundo sabe que um quadrado ele tem o quê? 2 pares de lados paralelos. Nossa, mas o que é isso? É o seguinte, tá vendo de vermelhinho aqui? Esse lado é paralelo a esse. Esses dois lados, um que está na frente do outro, são paralelos. Então tem um par de lado paralelo. Esses outros dois que estão de verde, ó, também são paralelos. O que está ao lado oposto são paralelos. Então eu tenho mais um par de lado paralelo. Então nós temos 2 pares de lados paralelos. Qual é a outra característica do quadrado? Ele possui 4 ângulos retos. E o que são ângulos retos mesmo? Isso daí. São ângulos que possuem 90 graus. Ok? Ou ângulos de medida de 90 graus. Que está destacado aqui em laranja para vocês. Fica no cantinho. Cada ângulo desse aqui tem 90 graus. Então ele possui 4 ângulos de 90 graus. Outra característica importante do quadrado é que ele possui os 4 lados iguais. Todos os lados possuem a mesma medida. Beleza? Vamos relembrar agora um outro quadrilátero importante também, que é o retângulo. E qual é a diferença do retângulo para o quadrado? Veja bem, o retângulo também possui 2 pares de lados paralelos, assim como o quadrado. Também possui 4 ângulos retos, assim como o quadrado. Portanto, o retângulo ele não precisa ter os 4 lados iguais. Repare que os lados são diferentes, não é? O quadrado ele precisa ter todas essas características e os 4 lados iguais. O retângulo não precisa. Portanto, é comum dizer que um quadrado também é retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, porque para ser quadrado precisa ter os 4 lados iguais. Fechou? Outro quadrilátero importante é o paralelogramo. Beleza? Qual é a diferença do paralelogramo para o retângulo e o quadrado? Bom, vamos ver. O paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos, também assim como o retângulo e o quadrado. Somente isso. Ele não precisa ter os 4 ângulos de 90 graus, os 4 ângulos retos. Beleza? Então essa é a diferença do paralelogramo para o retângulo e para o quadrado. A única diferença é que o ângulo interno não precisa ser de 90 graus. Show? Outro quadrilátero importante é o losango. O losango, qual é a diferença dele para os outros 3 quadriláteros? É que no losango ele precisa ter todos os lados iguais e não precisa ter os 4 ângulos retos. Ok? Então os 4 ângulos não precisam ser retos. Ah, mas ele é parecido com o quadrado. Sim, o quadrado também é um losango, porque possui todos os lados iguais. Porém, no losango não é necessário ter os 4 ângulos retos de 90 graus.
Beleza? Mamão com açúcar. Possui também 2 pares de lados paralelos. Outro quadrilátero importante para relembrarmos é o trapézio. E qual a diferença do trapézio para os outros quadriláteros? É que no trapézio ele precisa ter apenas um par de lados paralelos. Beleza? Então repare que esse lado aqui de baixo, ó, é paralelo ao lado aqui de cima, que nós também chamamos de base. Ele tem uma base maior e base menor. Os outros 2 lados não são paralelos. Beleza? Galerinha, é importante guardar as características desses quadriláteros, porque tem atividades aí que nós vamos precisar delas, tá bom? Legal! Bem louco! Então agora nós podemos fazer as atividades. Então vamos lá, vamos corrigir a atividade 1. Observe os triângulos ao lado. Então na apostila de vocês foi fornecido esses triângulos aqui, 3 triângulos, e traz para nós algumas informações. Triângulo 1, que é esse que está de vermelho aqui, ele pode ser chamado de triângulo ABC, pelos vértices A, B, C, ou usando a simbologia com esse triângulozinho pequenininho do lado, triângulo ABC. São as 2 formas que nós utilizamos para identificar o triângulo. Ele possui 3 lados, como nós já vimos, certo? Identificamos os lados com segmento, indicando os seus segmentos AB, BC e AC. E 3 vértices, o vértice A, B e C. Beleza? Assim como nós vimos. Aí ele vem na atividade. Agora complete com os dados dos outros triângulos. Beleza, agora você já tem o exemplo do triângulo 1. Vai fazer igual para o triângulo 2 e o 3. Beleza? Triângulo 2, então nós podemos dizer que ele pode ser chamado de triângulo KYW. Ou triângulo, usando a simbologia do triângulo pequenininho, KYW. Podemos dizer também que ele possui 3 lados, o KY, o YW e o WK. E possui 3 vértices, K, Y, W. Beleza? No triângulo 3, ele pode ser chamado de triângulo RXN, ou usando a simbologia do triângulo pequenininho, RXN. Podemos dizer que ele possui 3 lados, o lado RX, XN e o NR, e os vértices R, X, N. Beleza, galerinha? Mamão com açúcar esse, é ou não é? Show de bola, atividade 1. Agora a próxima atividade. Atividade 2. Galerinha, aqui na atividade 2, ele forneceu para você 2 triângulos, este aqui verdinho e o amarelinho. O verdinho é o triângulo LMN e o amarelinho é o triângulo RPQ. Aí ele vem dizendo, ó, em seguida ela colocou do lado MN de cada triângulo verde. Então temos aqui o triângulo verde e vamos pegar esse triângulo amarelo e colocar esse lado PQ coincidindo com o lado MN do triângulo verde. Vamos ver o que acontece? Olha aí para você como que ficou. Aí ele vem perguntando. As bandeirinhas de marina ficaram então com a forma de um, como parece esse carinha aqui, que nós vimos lá, o quadrilátero, é um losango. Muito bem, tenho certeza que você acertou. Antes de irmos para a atividade 3, vamos relembrar alguns conceitos importantes dos triângulos. Galerinha, os triângulos podem ser classificados quanto aos seus lados. O primeiro tipo de triângulo que nós temos aí é o triângulo equilátero. Qual é a característica de um triângulo equilátero? Os triângulos equiláteros possuem todos os lados iguais, beleza? Então o tio Frank trouxe aqui um exemplo para você de um triângulo equilátero. Ele possui os 3 lados iguais. Em geometria é comum nós utilizarmos os tracinhos, ó, tem 2 tracinhos aqui desse lado, 2 tracinhos do outro lado, e 3 tracinhos desse... Errou! E 2 tracinhos deste outro lado, indicando que os lados possuem a mesma medida. Guarde essa informação. Triângulo equilátero são triângulos que possuem 3 lados iguais. Outro triângulo importante é o triângulo isósceles. No triângulo isósceles, ele possui apenas 2 lados de mesma medida. Ok? Então, eu trouxe aqui para você um exemplo, ó, triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse e é diferente desse. Então, possui 2 lados iguais. Guarde essa informação. Triângulo isósceles possui 2 lados iguais. Outro triângulo importante que aparece aí é o escaleno. O triângulo escaleno, todos os lados são diferentes, possuem medidas diferentes. Beleza? Aqui está um exemplo de um triângulo escaleno, com os 3 lados de medidas diferentes. Manjou, galerinha? Muito bem. Essas informações são importantes, está na apostila de vocês aí.
para quê? Para que você possa fazer a atividade 3. Muito bem. Na atividade 3, ele trouxe para você aqui um quadro, né, uma malha quadriculada com vários triângulos. E ele está pedindo para você identificar esses triângulos, ok? Galerinha, na dúvida, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar a régua e vai medir os lados desses triângulos, beleza? Então foi o que o tio Frank fez. Pegou uma reguinha e mediu os lados desse triângulo, porque na malha quadriculada às vezes você fica com dúvida, não é? Então, com a régua não tem dúvida, mede os lados. Aí eu medi o lado desse triângulo ABC e verifiquei que todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, ele é um triângulo equilátero. Triângulo DF, ele é um triângulo... Galerinha, o tio Frank foi lá com a régua e mediu os lados desse triângulo DF e verificou que os 3 lados possuem medidas diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno, beleza? E o triângulo GHI é um triângulo? Bom, tio Frank mediu ele com a reguinha, todos os lados, e verificou que o lado GH é igual ao lado GI. Portanto, ele é um triângulo isósceles, possui 2 lados iguais. E o triângulo JKL? O JKL também é isósceles, possui 2 lados iguais. O lado JK é igual ao lado JL. Beleza? Mamão com açúcar. E o triângulo MNO é um triângulo escaleno, possui os 3 lados diferentes, com medidas diferentes. Tio Frank mediu na régua. PQR é um triângulo, esse triângulo PQR é um triângulo isósceles. O lado PR é igual ao lado QR, possui 2 lados iguais. O STU também é um triângulo isósceles, possui 2 lados iguais. O lado ST é igual ao lado SU. E o triângulo VWZ, ele é escaleno, possui os 3 lados diferentes. Belezinha? Então veja a importância de saber a característica de cada triângulo. E meus amiguinhos, vamos lá para a próxima atividade. Atividade 4. Galerinha, na atividade 4 ele forneceu para você aqui uma figura. Nessa figura você pode ver claramente que ela é formada por retângulo, quadrado e triângulos, tá? A informação no enunciado do exercício. Muito bem. E ele quer saber o perímetro desse polígono. Galerinha, perímetro, guarda o que eu vou falar para você não esquecer. Perímetro é a soma de todos os lados. Guardou na mente? Guardou? Não esquece, pelo amor de Deus. Perímetro é a soma de todos os lados. Guarda isso aí na cachola. Muito bem. Já sabemos então que perímetro é a soma de todos os lados. Sabia não? Então vamos ter que somar todos os lados deste polígono. Mas nós temos um probleminha. Ele forneceu para nós, esse lado vale 15, o lado AI vale 15, o lado AB vale 35. Está faltando o lado BC, o CD, DE, EF, FG e GH. Como eu vou descobrir isso? Aí no enunciado do exercício ele diz para nós que o polígono BDFH é um quadrado. Esse polígono aqui, ó, é um quadrado. Beleza. Sabemos que um quadrado possui todos os lados iguais. E olha só para você ver. Se esse lado aqui mede 15, o AI, o lado BH também vale 15. Tá, professor, mas e daí? Bom, e daí que ele é um quadrado, significa que todos os lados são iguais. Aqui também é 15, aqui também é 15 e aqui também é 15. Show! Professor, mas no que me ajuda? Eu preciso desses outros lados aqui, ó. Mas olha só para você ver uma outra informação. Os triângulos BCD, DF, FGH são equiláteros. Triângulo equilátero são triângulos que possuem os lados iguais. Se esse lado do triângulo vale 15, significa que aqui também vale 15. Aqui também é 15. Opa, então aqui também é 15. Aqui também é 15. Aqui também é 15. E aqui também é 15. Show! Beleza? Olha que façura. Está vendo a importância de conhecer as características desses polígonos? Bom, falta esse lado HI. O lado HI vai ser igual ao lado AB, tem a mesma medida. Fechou. Agora é só calcular o perímetro.
Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Não esquece disso, galerinha. Vamos lá, então. Agora vamos somar tudo. Temos aqui 15. Vamos contar quantos 15 nós temos? Fica mais fácil, né? Ó, eu tenho aqui, ó, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Significa que eu vou usar a multiplicação para facilitar. Só fazer 7 vezes 15. Fazendo 7 vezes 15 vai dar 35, vai 3, mais, então dá 105. Contando todos os 15, deu 105. O que eu tenho que somar agora? 35, ó. Tenho mais 1, 2, 35. Soma os 2. Ou faço 35 vezes 2. Vai dar 70. Agora é só somar 105 mais 70. Vai dar 175 centímetros. Este é o perímetro deste polígono. É a letra B. Fechou, galerinha? O tio Frank fez assim porque foi mais fácil. Então você poderia vir somando um por um, todos eles. Põe um embaixo do outro e soma e pronto. Beleza? Não esquece, perímetro é a soma de todos os lados. Guardou isso? Mamão com açúcar. Bora lá. Próxima atividade. Atividade 5. Galerinha, nessa atividade 5, ele trouxe para você aqui uma figura, não é? E que possui 13 triângulos. E aí ele está pedindo para você, né, identificar os triângulos pelos números da figura. Ele está pedindo aqui, ó, triângulos com 3 lados iguais. Bom, você pode ver claramente que os triângulos que possuem 3 lados iguais são os triângulos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e o 13. Professor, como eu vou saber se os triângulos possuem os 3 lados iguais? Pega a reguinha e mede o lado desses triângulos. Vai lá na sua pochelinha e mede os lados, beleza? É assim que você vai fazer para identificar. Melhor coisa, beleza? Então o tio Frank mediu e verificou que esses triângulos são os triângulos que possuem 3 lados iguais. Lembrando que triângulos que possuem 3 lados iguais é um triângulo equilátero. Próximo ele diz assim, ó, triângulos com exatamente 2 lados iguais. O único triângulo que possui exatamente 2 lados iguais aqui é o triângulo 2. Esse azulzinho aqui, ó, esse lado é igual a esse. Mede na reguinha aí que você vai conferir isso. Triângulos com os 3 lados diferentes. Bom, quando você for medir, você já identificou que os triângulos com 3 lados diferentes é o triângulo 1, 3, 4 e 8. Beleza? Lembrando, galerinha, que o triângulo que possui 2 lados iguais é o isósceles e que possui 3 lados diferentes é o escaleno. Agora, temos a seguinte pergunta. Triângulos com todos os ângulos menores que 90 graus. Galerinha, segue uma dica que eu vou dar para você aqui. Todo triângulo equilátero que possui os 3 lados iguais, possui os 3 ângulos internos igual a 60 graus. Beleza? Por quê? Porque tem uma informação importante que vocês vão aprender, é que em todo triângulo a soma dos 3 ângulos é igual a 180 graus. Então por isso que os 3 ângulos são iguais a 60. E eles são menores que 90 graus. Portanto, a resposta vai ser os triângulos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Os mesmos da primeira pergunta, que são os triângulos equiláteros. Show? Agora, triângulos com um ângulo maior que 90 graus. Bom, se você verificar, todos os outros têm ângulos menor que 90. O único que tem um ângulo maior que 90 aqui é o triângulo 2. Beleza? É o triângulo isósceles. Professor, mas como eu vou identificar esses ângulos? Bom, se você tiver um transferidor, você pode ir medindo esses ângulos aí, beleza? Você já sabe usar o transferidor. Triângulos com um ângulo igual a 90 graus. Bom, o único que possui aqui ângulo de 90 graus, ou os únicos, é o triângulo 1, 3, o 4 e o 8. Galerinha, o 4 e o 8 é fácil de saber, que ele está na quina aqui, ó, esse ângulo na quina forma um ângulo de 90 graus, o 4 e o 8. No 1 e no 3 você ficaria com dúvidas, então pegaria aí o transferidor e ia medir, beleza? Lembrando que o transferidor é um instrumento de medida que nós utilizamos para medir ângulos. Fechou, galerinha? Mamão com açúcar? Fácil, espero que você tenha acertado. Vocês são inteligentes, acertou, é lógico. Atividade 6.
Galerinha, na atividade 6 ele traz para você aqui esse quadro dividido em vários triângulos, não é? E pede quantos triângulos amarelos, número 4, precisa unir para formar a figura azul escuro, formada pelos triângulos número 5. Repare que essa figura azul está aqui, vamos verificar quantos triângulos amarelos cabem nessa figura azul. Então vem comigo, vamos contando, ó. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então é possível encaixar 12 triângulos amarelos, número 4, aqui nessa figura azul. Beleza? Você chegou nesse número? Fácil, hein? Espero que você tenha acertado. Segunda pergunta. Qual é o nome do polígono que tem a forma da figura azul escuro formada pelos triângulos número 5? Essa figura azul que estava aqui, que nós colocamos os triângulos amarelos, se você fizer essa linha, ó, olha o que o tio Frank fez para te ajudar. Essa linha roxa aqui, ó. Que polígono que é esse? Lembra lá da revisão que o tio Frank fez lá no começo? Ele é um paralelogramo? Não. É um retângulo? Não. É um quadrado? Não. Ele é um trapézio. Porque o trapézio é o único quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. Beleza? Mamão com açúcar. Atividade 7. Galerinha, na atividade 7, ele diz assim: os quadriláteros abaixo foram construídos com a junção de raios de circunferência que se tangenciam. Galerinha, tangenciam é que tem um ponto em comum, beleza? Aí na apostila de vocês ele trouxe aqui essas figuras. Bom, antes de começarmos a responder o exercício, vamos identificar esses quadriláteros? Bom, podemos ver claramente que o primeiro aqui, ó, se trata de um quadrado. Os quatro lados são iguais. Como eu sei disso? Porque esse daqui é uma circunferência. E a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. Então esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Tem os quatro lados iguais. É um quadrado. Beleza? Show. A segunda figura se trata também de um quadrado, porque os quatro lados são iguais. Porém, ele também é um losango. Lembrando que todo quadrado é losango. Show? A terceira figura, olha só para você ver. Você já sabe que esse carinha aqui é o trapézio, possui apenas um par de lado paralelo. Quem mais nós temos? Esse outro carinha aqui, ó. Bom, podemos ver que os lados são iguais, porém não formam ângulos de 90 graus. Esse carinha aqui é o losango. Fechou? Muito bem. Na próxima figura, nós temos aqui, ó, essa situação, possui dois pares de lados paralelos e não tem ângulo de 90 graus. Esse carinha aqui é um paralelogramo. Fechou. E esse carinha aqui? Olha, esse carinha aqui também é um trapézio, possui apenas um par de lados paralelos. Esse carinha aqui é o trapézio. Show! Agora que você já identificou essas figuras, fica fácil de responder as perguntas. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro vem, os lados dos quadriláteros montados têm todas as mesmas medidas? Bom, todos os quadriláteros possuem os lados com a mesma medida? Não. O quadrado possui os lados iguais, mas o trapézio não, o paralelogramo não, ok? Então a resposta aqui seria não. Letra B. Os quadriláteros possuem alguns de seus lados paralelos? Opa, sim, os quadriláteros possuem pelo menos um par de lados paralelos. Letra C. Os ângulos internos dos quadriláteros devem ser sempre iguais? Sabemos que não. No quadrado e no retângulo eles são iguais a 90 graus, não é? Mas no paralelogramo e no trapézio não são iguais. São diferentes, então não. Letra D. É possível montar quadriláteros com ângulos internos diferentes? Nós vimos que sim, tem o paralelogramo aqui, ó, ele possui os ângulos internos diferentes. Então sim, o trapézio também tem ângulos internos diferentes, não é? O losango também tem ângulos internos diferentes. Letra E. Quais quadriláteros possuem os dois pares de lados opostos paralelos? Galerinha, o quadrado, quem mais? O losango, quem mais? E o paralelogramo.
Ok? Esses 3 quadriláteros possuem 2 pares de lados paralelos. Letra F. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos? Os únicos que possuem ângulos internos retos são os quadrados e os retângulos. Porém, aqui não apareceu nenhum retângulo, embora um quadrado seja retângulo também, não é? Então, a nossa resposta vai ser quadrado e retângulo. Show? G. Quais quadriláteros possuem todos os ângulos internos retos e todos os lados com a mesma medida? O único quadrilátero que acontece isso é o quadrado. Muito bem? Show? Galerinha, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima semana. E lembre-se, lave suas mãos, use máscara e mantenha uma distância segura. Valeu! Tchau, tchau!